Vamos louvar de todo o coração, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Amém. Para ele são todas as coisas.
poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Uma semana anterior à Páscoa de Jesus, Jesus resolve entrar em Jerusalém, e aí, para cumprir-se o que fora dito pelos profetas, ele vai sentado no jumentinho. E aí muitas pessoas, não sabendo nem porquê, que estavam até servindo a um propósito profético, mas não sabendo nem porquê, pessoas pegaram palmeiras, outras pegaram suas próprias capas, iam deitando durante o caminho para que Jesus fosse passando, e eles clamavam: Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E assim nasceu aquilo que a gente chama de o domingo de Ramos, não é? Onde Jesus ele entra em Jerusalém, e a gente chama de a entrada triunfal de Jesus, não é? Onde as pessoas deitavam ramos. E da mesma forma nós vamos deitar para Jesus nossos corações, nossos ouvidos, para que Ele passe por nós, trazendo a sua graça e a sua bênção também. Então, Lucas 24, versículo 25 e 26, é aquela passagem que Jesus já está conversando com dois homens a caminho de Emaús, e aqueles homens não entendendo nada do que aconteceu, Jesus diz essas palavras: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo dele graça e louvando a Ele mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, nós acabamos de Te louvar, Te engrandecer e agradar-Te, ó Deus, com os nossos louvores. Esse é o papel, Senhor, da igreja, de render a Ti a adoração, porque Tu nos fizeste verdadeiros adoradores. Tu nos fizeste uma comunidade de adoradores. Toda a Tua igreja é um grande coral de adoradores, e é por isso que nós nos reunimos para Te adorar. E espero, Senhor, de fato, que o Senhor tenha passeado no meio dos louvores, como diz as Sagradas Escrituras, e se congratulado, se alegrado da nossa adoração.
Também, Senhor, nós com nossos dízimos, ofertas, temos contribuído para a Tua obra e pedimos a Deus que Tu continue nos abençoando, prosperando o Teu povo, Senhor, para que assim continue, Senhor, tendo o seu rendimento, o seu sustento e assim também possa contribuir com a Tua obra. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, multiplica, Senhor, os seus rendimentos, como a Sagrada Escritura diz, multiplica a sua sementeira e a sua colheita, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos isso, mas também, Senhor, agora, conduzindo, Senhor, a Tua palavra, eu peço que é o Espírito Santo que fale. Eu peço que é o Espírito Santo que nos faça entender as Tuas verdades, as Tuas coisas, nos edifique o coração e nos transforme também, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, nessa passagem que nós lemos, de Lucas 24, no versículo 26 e 25, 26, Jesus começa a exortar esses dois discípulos sobre a dificuldade que eles tinham de compreender as coisas de Deus. E principalmente de compreender o padecimento, o sofrimento, aquilo que convencionou chamar no cristianismo de a paixão de Cristo. Porque a palavra paixão vem de patos, que quer dizer sentimentos, que quer dizer aquilo que a pessoa sente, e Jesus sofreu duramente nesse momento. E as pessoas não entendiam essa questão de Jesus ter sofrido. As pessoas não entendiam aquele sofrimento e achavam que aquele sofrimento era a derrota de Deus, era a derrota daquele mensageiro, era a derrota daquele profeta. Porque você tem que compreender que na cabeça desses discípulos, eles não têm ainda muito formado na cabeça deles quem realmente é Jesus. Quando Jesus pergunta dos discípulos, o que dizem as pessoas a meu respeito, eles dizem assim, olha, alguns dizem que tu é um profeta, outros chegam até a te comparar ao Elias, outros chegam a dizer que tu é o João Batista revivido. Então as pessoas não sabiam de fato quem era Jesus. Aí Jesus pergunta dos próprios discípulos, vocês, o que vocês pensam a respeito de mim? E aí eles também não sabiam. E Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, e Jesus deixa isso claro, que foi o Espírito Santo que conduziu Pedro naquela resposta, né? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Mas talvez nem ele tivesse uma compreensão total do que era o Messias. E é por isso que precisou de um Espírito Santo ajudar na resposta. E talvez ele falando, ele não compreendesse toda a dimensão do que sua boca falasse. Do que a sua boca estava proferindo naquele momento. Porque na cabeça de um judeu, o Messias nunca sofreria. Na cabeça do judeu, o Messias venceria. Na cabeça do judeu, o Messias seria um vencedor. Seria um rei guerreiro. Aquele que viria para batalhar e lutar as guerras de Israel e vencer e conduzir o povo como um novo rei, como um descendente de Davi, como um rei guerreiro assim como foi Davi. E para aquela época, um rei não precisava ser muito bom de economia, não precisava entender de questões sociais, não precisava entender de muita coisa não. Para aquela época, o que interessava era um rei ser bom de guerra. Porque naquela época, tudo se limitava a guerras. Tudo se limitava a batalhas. Porque inclusive a economia de um povo, a economia de uma nação dependia das vitórias em batalhas. Porque sabe qual era a forma de eles crescerem economicamente? Invadindo outros povos e pegando todos os bens deles. Era assim que funcionava na antiguidade. Então é por isso que precisava. Lembra de uma passagem que tem lá em Reis, que diz assim, no tempo que os reis saem à guerra, existia um tempo que os reis saíam à guerra. Era uma coisa comum. Então, no calendário dos reis, já existia até a época da ir para a guerra, e as famílias sabiam disso. E eles faziam os discursos para aqueles que iam junto nas batalhas, faziam discursos sobre a glória da vitória que eles poderiam ter. E que nessa glória eles iam trazer bens, trazer fortuna para suas famílias. Era assim que funcionava. Eu assisti aquela série Vikings, né, que foi transmitida pela History Channel, e é interessante isso, tem esses momentos mesmos, que eles vão sair para batalhas, aí eles fazem umas grandes festas,
e chega a fazer alguns sacrifícios para os seus deuses, para sair à batalha. E interessante que no rosto das mulheres e dos filhos dos que vão sair para a guerra, não tem tristeza. Não tinha tristeza de que a pessoa vai sair para a morte, não. Eles tinham alegria, porque aquilo fazia parte da cultura dele as batalhas. Os vikings eles eram povos guerreiros. Então eles sentiam orgulho daqueles que iam para a guerra. E mais ainda com a esperança de que quando voltasse com tesouros. Era assim que funcionava a mentalidade da época. Então, diante de uma mentalidade dessa, faz sentido alguém vir para libertar Israel e depois morrer? Se morreu, não era um bom guerreiro. Se morreu, não prestava para ser rei. Se morreu, não pode ser líder de uma grande nação. Não é? E ainda mais, Jesus, dentro dos aspectos humanos, dentro da visão de liderança daquela época, e eu acho que até hoje em dia também existe um pouco disso, Jesus é um fracassado. Porque no aspecto de liderança, o que é o líder? O líder é aquele que tem muitos seguidores. E Jesus não tinha tantos seguidores para poder fazer uma revolta judaica contra os romanos. Não é? Existem outros líderes que conseguiu arregimentar muito mais pessoas. Jesus tinha no máximo ali uns 70 que eram fiéis a ele. Não é porque tem um momento, né, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas fala que Jesus envia 12, né, para pregar, expulsar demônios, curar enfermos. Aí em outro momento depois ele envia 70. Então, esse era o número mais ou menos que Jesus tinha de pessoas fiéis a ele. Não dá para fazer uma revolução, vencer um grande império romano com 70 pessoas. Então, alguém que não conseguiu arregimentar uma nação inteira para poder se revoltar contra os romanos, é um líder fracassado. Né? John Maxwell, que é o maior treinador de líderes cristãos do mundo, hoje ele diz que o que diferencia um líder do outro é se ele olha para trás e tem liderados, né? Pessoas que o seguem. Eram poucas as pessoas que seguiam Jesus. Muito pouca. Então, em todos os aspectos, parece que Jesus era um fracassado. E ainda por cima morreu na cruz. É natural esses 2 homens, a caminho de Emaús, é natural os outros 68 ficarem tristes. É natural eles terem ficado decepcionados. Mas o que não é natural é eles não terem compreendido as Sagradas Escrituras. Isso não é natural. Eles eram um povo do livro. E eles não compreendiam o seu livro. Eu fico pensando às vezes no cristianismo que nós temos hoje em dia também, onde a Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo, mas como dizia todos os grandes pregadores, né, Billy Graham, John Stott, todos eles dizem também é o livro mais incompreendido do mundo. É o livro menos estudado do mundo. É o livro menos lido do mundo. É o mais vendido. Porque crente que quer ser crente tem que ter uma Bíblia em casa, não tem que ter? Crente que quer ser crente tem que levar para a igreja uma Bíblia, né? Não dá para ir para a igreja sem Bíblia. O pastor vai mandar abrir a Bíblia lá e cadê minha Bíblia? Hoje tem a facilidade do celular também, né? Mas esse livro continua muito incompreendido. E nós continuamos errando como aqueles da época de Jesus erravam. E no que eles erravam? No que eles não compreendiam? Eles não compreendiam a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus. E isso é incompreensível da parte deles, porque eles deveriam saber, porque existia muitos textos que falavam sobre o sofrimento de Jesus. Textos clássicos. Não eram aqueles textos escondidos que a gente quase não lê. Né? Por exemplo, se eu pedir para alguém abrir de pronto assim, né, em Obadias, a gente vai se perder um pouquinho, né, porque a gente não está acostumado a abrir Obadias. Né? A gente nem lembra do que Obadias fala. Né? Sofonias, essas coisas assim. Então, mas eram textos clássicos. E eles, a si mesmo,
não compreenderam. Mas não compreenderam também por um outro detalhe muito interessante. Não só porque leem pouco, não só porque estudavam pouco, não só porque não liam pedindo graça e sabedoria de Deus, mas é porque eles já tinham uma disposição de coração diferente. A disposição do coração e mental deles não permitiam que eles enxergassem aquilo que eles estavam lendo. Então, quando a gente já tem uma disposição mental e a gente vai para um texto e aquele texto não nos conforta na nossa compreensão, ele torna-se incompreensível para nós. Então, dentro da cabeça de um judeu, como eu falei, eles tinham a ideia e a visão de um Messias, rei guerreiro, e era isso que eles esperavam ler nas Sagradas Escrituras, e é isso que eles de vez em quando encontravam nas Sagradas Escrituras. Quando falava de sofrimento, eles não compreendiam isso, porque eles não associavam isso a um Messias. Então, a nossa disposição mental, a disposição do nosso coração, nosso caráter, nossa personalidade interfere até na nossa leitura. E a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente pode começar a querer defender coisas e usar base bíblica para defender absurdos, como já houve em toda a história do cristianismo. Quando a gente estuda os 2000 anos da teologia cristã, das doutrinas cristãs, o que já passou de heresia na nossa história, não dá para botar em um livro só, não dá. E até hoje ainda tem muito disso. Muitos ensinos errados, de pessoas que têm uma disposição mental errada, pegam a base na Bíblia para defender os seus pontos, né? Aí, dependendo do seu carisma, do seu discurso eloquente, essas coisas todas, ele arregimenta um monte de gente e monta até igreja, né? Monta até igreja. Então, a disposição mental é muito importante. E aí, voltando então a falar sobre Jesus, é importante nós entendermos hoje, né, nesse momento de Páscoa que nós estamos vivendo, de que a identidade do Messias não é a vitória de um rei guerreiro. A identidade do Messias, segundo o Antigo Testamento, se caracteriza pelos seus sofrimentos. Só que os judeus não enxergavam isso. Ainda hoje eu acho que algumas pessoas ainda não enxergam também, porque está imperando no mundo hoje um tipo de teologia triunfante, né? Mensagens triunfantes, aquela mensagem que você pode tudo, Deus te criou para você ser cabeça e não ser cauda, Deus te criou para prosperar, você tem que, né? Existe até uma teologia por aí que fala de que a igreja tem que dominar 7 áreas no mundo, né? E a área da economia, a área da cultura, a área não sei o quê, tem que dominar todas essas coisas, tem que tomar para si e ser relevante em todas essas áreas, né? Que é a teologia do domínio. Tem muita coisa por aí acontecendo, e a gente nem imagina, né? Tem muita coisa acontecendo por aí. E aí, porque é de fato até conveniente a gente pensar num Deus que só nos abençoa, que só nos prospera, né? É legal uma mensagem dessa que você é mais do que vencedor, não é? E nós somos mais do que vencedor, mas existe o aspecto no que nós somos mais do que vencedores. E quando Paulo está falando sobre aquela questão de ser mais do que vencedor, ele está falando sobre salvação ali. Na salvação nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, como Paulo complementa o texto. Né? Então as pessoas ainda têm esse aspecto de querer se identificar com uma religião que é triunfante, que é só vitoriosa, que é só bênção, que é só prosperidade, né? Que vai dominar os mercados, que vai prosperar em tudo, que vai pisar na cabeça da serpente, né? E hoje em dia a ideia de pisar na cabeça da serpente é quando você prospera, né? Financeiramente. Quando você tem carrão, mansões, você está pisando na cabeça da serpente. Eu não sei se isso é muito pisar na cabeça da serpente, não, porque carrões, mansões, essas coisas todas, foi o que Satanás prometeu para Jesus. Te darei todos os reinos do mundo se prostrado me adorares. Não foi isso que, né?
Eu já falei para vocês, mas não custa lembrar, até para você ver se alguns ficam curiosos e leem, né? Mas tem uma obra que eu acho fantástico, é uma obra dentro da obra, digamos assim, né? Que é chamado de O Grande Inquisidor. Esse Grande Inquisidor, ele é um pequeno conto, um pequeno texto dentro da grande obra do Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov, né? Os Irmãos Karamazov são 3 irmãos Karamazov, e um deles conta uma história dentro do livro, que é chamada de O Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor, a história, ela é ambientada no século XVI, né? No século XVI, na era medieval, Jesus volta à Terra, sem alardes, sem ter, ainda não é aquele momento que Jesus vem em glória. Não, Jesus voltou de novo na Terra para ver como anda a igreja e pregar de novo o Evangelho. E como a pregação de Jesus vai contra o status quo da religião naquela época, porque naquele momento, né, o cristianismo dominava, existia a ideia da cristandade, né? Cristandade é quando o cristianismo está ligado ao Estado e comanda tudo. Então o cristianismo comandava tudo. E como a mensagem de Jesus ia contra esse status quo, ia contra, né, tudo aquilo que estava acontecendo ali, então Jesus é preso. E aí ele vai sofrer uma inquisição, um interrogatório de um bispo. E é interessante que o bispo acredita que ele é Jesus. O bispo não considera ele um falsário, não considera ele um louco. O bispo acredita que ele é Jesus, só que aí o bispo diz umas coisas interessantes. Entre essas coisas ele diz o seguinte: nós não mais precisamos de você. E aí em outro momento ele diz assim: nós corrigimos uma falha sua. Porque quando Satanás ofereceu lá o reino do mundo, tu não aceitou, nós corrigimos isso, e hoje o cristianismo domina os reinos do mundo. O cristianismo dominava a Europa inteira naquele período, né? Já dominava também uma parte da América, porque a América ainda estava iniciando naquele período, né? Mas naquele período o cristianismo já tinha vindo para o Brasil, dominava através dos espanhóis aqui no Brasil, no Brasil e na América Latina, e nos Estados Unidos tinha os puritanos. E o cristianismo estava entrando um pouquinho na Ásia. Então os reinos do mundo eram da igreja. Ou seja, o cristianismo corrigiu aquilo que, né, Jesus não aceitou de Satanás. Porque é isso que as pessoas querem. Domínio, governo, poder. Né? A última eleição brasileira mostrou muito disso, não é? Essa fome por poder. Da parte da igreja estou falando. E aí então, Jesus vai contra tudo isso. Jesus não mostra esse aspecto triunfante. A vitória de Jesus é completamente outra. E o que nós vemos, de fato, o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, sobre o Messias, tem a ver mais com o seu sofrimento. Aí eu quero ler para você, se você quiser abrir na sua Bíblia, alguns textos, para a gente ver. O fato de Jesus ter sido traído pelo seu discípulo, né? Ele foi traído por Judas e abandonado pelos outros, já começa a paixão de Jesus Cristo. Isso está lá no Salmo 41:9, né, para você ler. Isso começa o sofrimento de Jesus Cristo e era uma coisa prevista para o Messias. Salmo 41, versículo 9. O texto diz o seguinte: até o meu amigo íntimo, Judas era um dos 12, né? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim um calcanhar. A paixão de Jesus começa com sofrimento, né? Começa, aliás, com a traição. Então, quando Jesus na ceia parte o pão dele com Satanás, com Judas, né? Ali começa, né? Já a paixão de Jesus, começa a se cumprir os textos bíblicos, e Judas levanta contra Jesus seu calcanhar e vai traí-lo.
o Messias ele vai ser oprimido e repudiado, segundo Isaías 53:3. E acontece com Jesus isso, acontece essa opressão. Começa esse repúdio a ele, começa essa rejeição a ele, começa o desprezo a ele. É interessante que quando Pilatos pergunta do povo se quer libertar ou não Jesus, o povo inteiro quer Jesus crucificado. Mas tudo isso era para se cumprir também o que fora dito pelos profetas a respeito desse Messias. O Messias, então, ele seria oprimido e repudiado, como disse em Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi mais rejeitado do que um bandido. Porque quando perguntaram, vocês querem que eu liberte Jesus ou Barrabás? E Barrabás era um bandido, tinha acabado de cometer um homicídio. Preferem que solte o Barrabás e crucifique Jesus. Então ele era mais rejeitado entre os homens, inclusive mais rejeitado do que um bandido. E aí complementa, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. É isso que a Bíblia já dizia sobre o Messias. Por isso, quando Jesus fala lá em Lucas 24, 25 e 26 que a gente leu, né? O Senhor diz para eles, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? E Isaías confirmou. Isaías está dizendo, homem que sabe o que é padecer. O Messias ia padecer. Ia sofrer. Também Jesus, como Messias, vai cumprir o que fora dito por Isaías no 53 ainda, Isaías 53, versículo 7, de que ele foi como um cordeiro mudo, ou seja, Jesus ele silenciou, não fez autodefesa, mesmo porque tem uma premissa muito interessante. Quem não tem culpa não precisa se defender. Jesus não era culpado de nada. E aí, então, baseado nessa verdade, é que se cumpre em Jesus o que o profeta dizia sobre o Messias. Lá no versículo 7 do 53 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus ficou em silêncio, aceitando a sua condenação. Uma condenação totalmente injusta, mas porque isso fazia parte do processo, né? O processo de expiação, de morte pelos nossos pecados, era ele sofrer uma condenação injusta. Era o justo ser condenado em nosso lugar. Então, por isso que ele não precisava se justificar, ele já era um justo. E ele estava aceitando a sentença para morrer por nós, para nos substituir lá na cruz. Também Jesus, cumprindo como Messias que era, ele vai sofrer os açoites, ele vai sofrer os esbofeteamentos, como é que chama? Que ele foi esbofeteado, né? E sofreu os cúspes, e todas essas coisas também já estavam ditas sobre o Messias. Isaías capítulo 50, versículo 6, lá diz o seguinte, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Tinha justificativa de um judeu não saber que o seu Messias sofreria? Diante desses textos? Não tinha. Não tinha. Então eles eram nécios, eram tolos, duros de coração, para poder entender as verdades dos profetas. A gente tem que se autoanalisar para ver se a gente também às vezes não está sendo tolo, duro de coração, se a gente só não gosta da Bíblia naqueles aspectos triunfantes, se a gente só não seleciona para nós as mensagens maravilhosazinhas. A gente tem que também abrir os olhos para enxergar toda a Bíblia e ver o que toda a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus e a nosso respeito. Quais são as profecias que cabem a nós?
A igreja tem tanto medo de sofrimento, o que é uma incoerência, eu vou já dizer o porquê, mas a igreja tem tanto medo de sofrimento que ela criou uma teologia de que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Por quê? Porque a igreja não suporta sofrimento. Então, para que a gente não tenha a noção e a consciência de que vamos padecer também na grande tribulação, cria-se uma teologia dizendo, não, vocês já estão salvos em Cristo Jesus, o Senhor vai te arrebatar antes. Isso é chamado de escatologia pré-tribulacionista, e que ganhou o mundo inteiro. Inclusive presbiterianos acreditam nisso. A teologia oficial das nossas igrejas não acredita, mas muitos crentes dentro das nossas igrejas acreditam. Por quê? Porque é mais conveniente. A gente não suporta sofrimento, a gente não quer saber de sofrimento. Tem igreja que nunca prega sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Existe uma igreja em particular que quase não prega o Evangelho. E a mensagem, a conversa que esse líder dessa igreja disse é o seguinte, é porque esse sofrimento não traz gente para a igreja. Essas passagens não trazem membro para a igreja. O pessoal não vai dar dízimo na minha igreja se eu falar do sofrimento. Não dá dízimo se eu falar sobre vitória, sobre prosperidade, sobre fé que vence tudo. Não é? Porque a igreja não gosta de sofrimento. E isso é uma incoerência, como eu estava falando. Por que incoerência? Porque Paulo diz uma coisa muito interessante aos Filipenses, diz assim, sofro no meu corpo o resto do sofrimento de Cristo. A igreja, corpo de Cristo, ele vai ensinar para nós, ela também participa do mesmo sofrimento de Jesus. A igreja, ela completa os sofrimentos de Cristo. E esse negócio de completar é tão sério que em Apocalipse tem uma referência sobre isso. Em Apocalipse tem um momento em que João, na sua visão, ele vê milhares de pessoas debaixo do trono e ela faz uma pergunta muito interessante. Quando o Senhor vingará o fato de nós morrermos? Aí a mensagem de Deus, a resposta de Deus é a seguinte, até que se complete o número daqueles que iam de ser mortos por pregarem o Evangelho. Até que se complete, essa é a expressão. Então a igreja, ela completa o sofrimento de Cristo. A igreja, quando ela participa da grande ceia e da grande Páscoa, é para trazer consciência de que ela também padece nesse mundo. E ela de fato padece quando ela é mensageira da verdade. Não é? Ela de fato padece quando ela assume sua missão profética de denunciar as injustiças que acontecem. E para esses que padecem, para esses que completam a paixão de Jesus Cristo, o que Jesus diz nas últimas duas bem-aventuranças, lá de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome, quando vos maltratarem, quando vos injuriarem, quando vos açoitarem, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 9 em diante. Não é? Então a igreja, ela participa da paixão de Jesus Cristo. A igreja, ela também sofre com Jesus Cristo. E Jesus continua sofrendo por intermédio da igreja, quando a igreja sofre. Então a paixão de Jesus é para nos lembrar de que o Messias sofreu. A igreja, ela sofre porque ela participa dos mesmos sofrimentos. E nós temos que não com isso ficar triste, não com isso ficar abalado, nem desesperado por isso. Na verdade, isso tem que ser motivo de nossa alegria. Por isso Jesus, bem-aventurado. Não é? Bem-aventurado. Porque participar do mesmo sofrimento de Cristo é ser um com o Senhor. E não existe maior glória do que essa. Lembra do apedrejamento de Estevão, lá em Atos capítulo 7? Quando Estevão está sendo apedrejado, ele fica alegre por participar do sofrimento de Jesus Cristo. Ele não amaldiçoa os seus algozes.
Ele fica contente de participar daquele momento, porque ele sabe que aqueles que aqui nesse mundo são humilhados, aqueles que nesse mundo aqui por causa de Cristo sofrem, receberão uma coroa de glória. E Estevão teve um privilégio muito grande de, quando abriu os olhos no meio do apedrejamento, ele ver Cristo se levantando do trono para recebê-lo. Só tem esse tipo de alegria quem realmente ama Jesus. E quem por ele soube o que é sofrimento. Então a vitória que nos traz a salvação estava em Jesus passando por sofrimento. A vitória de Jesus é ele ter sofrido, a vitória de Jesus é ele ter sofrido e persistido, resistido. Não ter cedido e negado ao seu sofrimento. E ter fugido. Jesus poderia ter fugido de tudo aquilo, não é? Se ele quisesse. Mas a vitória foi ele permanecer fiel ao seu Deus, fiel à sua missão. Essa que foi a vitória dele. A nossa vitória é quando, mesmo no meio do sofrimento, a gente continua com fé e vai até o fim. Essa é a nossa vitória. No meio das batalhas, a gente tem que orar para Deus para nos dar vitória no meio da batalha, não para que Ele nos tire a batalha. Porque só se faz vitorioso quem batalha, quem luta. Não é fugindo das lutas. Jesus, ele enfrentou o seu sofrimento. Nós temos que enfrentar os nossos também, diariamente. E como ele venceu, nós também podemos vencer com a graça dele, contando com ele. E assim como ele foi glorificado, né, e eu gosto muito desse texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 em diante, quando diz que ele, pelo fato de ter obedecido até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e colocou-se acima de todos os tronos, de todas as potestades e principados. E lhe deu um nome da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim como Deus exaltou Jesus por ter obedecido, sendo fiel, mesmo no seu sofrimento, Deus também há de nos abençoar. Porque Ele mesmo diz, né, que aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, Deus a seu tempo o exaltará. E Ele nos exaltará. Jesus nos deu exemplo para que nós o sigamos. Então a Páscoa, o sofrimento de Jesus é para nos ensinar essas coisas. De que o crente no mundo terá aflição. E tem que passar pelas aflições confiante, com fé no Senhor. Amém? Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o Senhor. Que sabendo de um mundo cruel, de um mundo violento, de um mundo corrupto, assim mesmo enviou o seu Filho, onde ia sofrer todos os males que o mundo proporciona. E ele, para dar exemplo, foi fiel, foi obediente, resistiu, não fugiu, para nos dar exemplo de que nós também, neste mundo de aflição, temos que passar com eles em confiança com o Senhor, em fé no Senhor, esperando que o Senhor também nos dê vitória no tempo determinado. E nós temos a maior das vitórias, e obrigado por isso, Senhor, que é a vitória da salvação, a vitória do nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é um tipo de vitória que nós mesmos nunca poderíamos conquistar se não fosse o sofrimento de Jesus. E é por isso que nós te louvamos e agradecemos. E por isso também, sabendo que o Senhor já fez tudo o que era preciso para a nossa salvação, nós nos alegramos e nos enchemos de fé para caminhar nesse mundo de dores, com força, com esperança, vencendo as tribulações, lutando o bom combate, como Paulo combateu, tendo fé no momento de enfermidade, tendo graça do Senhor para vencer as dificuldades do dia a dia. Nós contamos sempre com o Senhor, porque neste mundo só o Senhor pode proporcionar para nós a graça que precisamos para enfrentá-lo. Obrigado por isso, Pai, e permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.